Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Muito bem, estamos juntos, mais uma aula, né? Meus alunos do nono ano, aula remota. Olha, quero dizer para vocês que a partir dessa semana nós vamos entrar no livro novamente, certo? Nós vamos estudar o que vínhamos estudando nas aulas presenciais, ok? Vocês se lembram que nós paramos lá dos primeiros governos. Nós estudamos a questão da República, quando a República chegou, né? Certo? Com Deodoro da Fonseca e Quitino Bocaiúva. Depois nós vimos um pouco do governo de Deodoro da Fonseca, o governo de Floriano Peixoto, né? E agora nós vamos entrar na Primeira República, Dominação e Resistência. Essa Primeira República ela durou até mais ou menos 1950, certo? Para vocês terem a ideia. Então foi um período realmente de um bom espaço de tempo na história do nosso Brasil. E aí nós vamos ver algumas coisas que aconteceram nessa Primeira República, no seu começo, tá certo? Isso aí vai ser o nosso tema, a nossa aula é curta, você sabe que a nossa aula é curta, e aí nós vamos explicar algumas coisas, a questão desse momento da Primeira República, tá bom? Uma das coisas que aconteceram nessa Primeira República foi a questão das oligarquias no poder. O que era essa história de oligarquias? Durante o Império, quando era ainda Império com Dom Pedro II, o governo central, que era o governo comandado pelo imperador, ele tinha poder sobre as províncias, que hoje nós conhecemos como os estados do Brasil, certo? O imperador é quem nomeava quem iria governar as províncias. E esses governantes, claro, eles estavam subjugados ao império, eles não podiam fazer outras coisas que o imperador não concordasse, ok? Com o estabelecimento da República, quando veio a República para o Brasil em 1889, a situação mudou. As famílias mais poderosas e ricas, né, daquele tempo, ok? De cada estado ou de cada província, isto é, as oligarquias estaduais. Oligarquias eram essas famílias poderosas que, por terem posição e dinheiro, né, dominavam todas as opiniões e tudo que funcionava dentro dos estados, certo? Então, essas oligarquias passaram a ter um enorme poder político na questão da República. Quando era império, eles não tinham esse poder. Quando chegou a República, começaram a ter esse enorme poder, essas oligarquias estaduais. Por isso que o tema, que nós vamos estudar pelo tema dessa Primeira República, é exatamente as oligarquias no poder. E aí, essas oligarquias, certo, no poder, tinha uma coisa chamada o coronelismo, certo? O que era o coronelismo? Vem de coronel, ok? Aquele posto do exército, né? E das organizações militares. Para conquistar e manter o poder, nos estados principalmente, os políticos saídos das famílias mais poderosas de cada estado induziam os eleitores a votar nos candidatos por eles indicados. Uma coisa parecida com hoje. Quantos eleitores hoje votam induzidos por um político? Às vezes aquele político não é nem a pessoa ideal. Às vezes ele é um corrupto, já mostrou que é, mas as pessoas são induzidas a serem votadas nele, porque dependem de alguma coisa daquele político. Mais ou menos assim, você pensa que é de hoje, essa questão de político estar influenciando pessoas para votar nele ou alguém que ele indica, não é de hoje não. Aí muitos desses políticos eram grandes fazendeiros e coronéis da Guarda Nacional, certo? Por isso que eles receberam o nome de coronéis, porque muitos deles eram coronéis da Guarda Nacional, certo? Quase sempre o coronel conseguia o voto do eleitor. Esse coronel ia lá e conseguia o voto do eleitor em troca de quê? De favores, parecido com os dias de hoje. Tem muita gente que vota em um candidato A, B ou C, porque o candidato A, B ou C promete a ele um emprego, promete a ele uma cesta básica, promete a ele um remédio, promete a ele a chamada venda do voto, ou compra do voto. Entendeu como é? Naquele tempo também era assim. E em troca de favores,
essas pessoas votavam nesses coronéis e eles ofereciam, em troca, sacolas de alimentos, remédio, proteção, dinheiro emprestado ou emprego. E aí esses eleitores ficavam, de certa forma, ligados a esses políticos e forçados a votar neles em outras eleições, mesmo que eles fossem corruptos, né? Infelizmente, na história do nosso Brasil, isso aconteceu e ainda vem acontecendo em muitos lugares, né? Infelizmente. Em troca desses favores, que está até entre parênteses, que isso não é favor, exigia que votasse nos candidatos indicados por ele. Esse voto foi chamado de voto de cabresto. Cabresto, não sei se você sabe, é aquela peça que se bota no animal, no cavalo, certo? Que tampa os olhos deles aqui, ó. Não sei se você já viu os cavalos. Tampa os olhos dele aqui, que é para ele não perceber as coisas, para não desviar o caminho de onde ele fica andando, puxando o peso, a carroça ou levando alguém. Então era exatamente isso, cabresto, você não vê nada. Então batizaram esse voto com esse nome, porque as pessoas votavam sem saber quem era o candidato, sem saber se ele ia beneficiar as pessoas, se ia ajudar, se ia roubar. Simplesmente os coronéis indicavam essas pessoas, ou até o próprio coronel também era um político, para que essas pessoas votassem. Infelizmente, no início da República e no período da Primeira República, aconteceu muito isso no Brasil. E repito, hoje ainda continua acontecendo a questão das pessoas venderem o seu voto e de políticos comprarem o voto das pessoas, o que é ilegal e é crime eleitoral, né? Todos nós sabemos disso. E aqui, os coronéis mais poderosos, é a chamada política do toma lá da cá, né? Que a gente ouve tanto hoje. Os coronéis mais poderosos de cada região, de cada estado, né? Tinham, né, um coronel ou mais de um coronel. Eles faziam aliança entre si para eleger o presidente do estado, o governador daquele estado. Eram os coronéis que se juntavam e elegiam aquele governador. Este governador, por sua vez, retribuía de que forma a esses coronéis que o elegeram governador daquele estado ou daquela província? Ele retribuía enviando verbas para a construção de escolas, de praças, de igrejas, etc., nas cidades controladas por aqueles coronéis. Como hoje acontece, naquele tempo também não era diferente, muitas dessas verbas não chegavam do jeito que eram enviadas, né? Tinha um desvio no caminho, tinha muitas coisas, naquele tempo também. Você tem uma ideia, né? Então era o chamado toma lá da cá. Você me elege e eu ajudo alguma coisa na sua cidade. Quer dizer, esses governantes só ajudavam se a pessoa votasse nele, escolhesse ele. Quer dizer que quem não escolheu ele, de uma cidade lá, não tinha ajuda nenhuma, aquela cidade ficava sofrendo e a outra lá com todos os benefícios porque votou nele. Ou seja, não era um governo para todo o povo. Infelizmente, isso acontecia, né? Aí aqui nós vemos agora a política dos governadores. Já vimos ali a política dos coronéis, agora a política dos governadores nesse tempo. Usando as mesmas práticas, troca de favores e corrupção eleitoral, as oligarquias estaduais ajudavam a eleger deputados e senadores, certo? Os estados, onde tinha as oligarquias estaduais, as famílias poderosas, ajudavam a eleger deputados e senadores em troca de favores também. Favoráveis ao presidente da República, né? Então eles elegiam deputados e senadores que eram favoráveis ao presidente da República, ok? Aí o que acontecia? Este, por sua vez, retribuiu o favor a essas oligarquias estaduais, que elegia deputado e senador para estar apoiando o presidente, ele certo ou errado, estavam apoiando, retribuiu o favor, liberando verbas, benefícios, dando apoio político a essas oligarquias. Aquela política do toma lá, dá cá, toma lá, dá cá, toma lá, dá cá, certo? Esse esquema político que ligava os governadores estaduais ao presidente da República foi concebido, ou seja,
foi apoiado, foi criado pelo presidente da época, Campos Salles. O então presidente Campos Salles, que foi presidente de 1898 a 1902, certo? Ele foi uma das pessoas que apoiou e criou esse sistema, certo? Que recebeu o nome de Política dos Governadores. Tem uma pergunta no exercício que diz: o que é política dos governadores? É isso aqui, ó. O presidente recebendo apoio político das oligarquias em troca de favores a essas oligarquias estaduais. Isso foi chamada a política dos governadores. Assim, por meio dessas alianças e troca de favores, que uniam municípios e estados e governo federal, as oligarquias mantiveram-se no poder durante a maior parte da Primeira República. Ora, não tinha como sair, né? Porque era o toma lá da cá. Um fazia uma parte para o outro, outro fazia para isso aqui, e ficavam nessa situação. E o povo, muitas vezes, não tinha nenhum resultado dessa troca de favores entre os políticos, né? Então, na Primeira República, esses fatos aconteceram, certo? E que vocês possam estar, de fato, aprendendo sobre isso na história do nosso Brasil. E para finalizar, certo? Um exercíciozinho de fixação para vocês fazerem no seu caderno, ok? O que mudou com a República em relação às oligarquias estaduais? Quando veio a República, as oligarquias mudaram de que forma, ok? Porque alguns políticos eram chamados de coronéis. De onde surgiu o nome coronel? O que era o voto de cabresto? O que era isso? Por que chamaram assim? Ao fazerem aliança com os coronéis, os governadores retribuíam de que forma? De que forma? O que significa a política dos governadores, que eu falei da agorinha aqui? Concebida pelo presidente Campos Salles, ok? 5 perguntinhas só, fácil, tá bom? Então a nossa aula encerra por aqui. Desejo que Deus abençoe a vocês e até a próxima aula.